Olá, a imprensa brasileira não tem autoridade moral para dar aula de democracia ao presidente Lula. No entanto, desde a semana passada, a gente lê nos jornais, ouve nas rádios, vê nas televisões, jornalistas dando aula de democracia ao presidente Lula pela fala dele a respeito da Venezuela. Ora, a imprensa brasileira apoiou um golpe de Estado, apoiou um golpe parlamentar contra a então presidente Dilma Rousseff. Aquilo foi um impeachment sem crime de responsabilidade. É um golpe de Estado moderno. E a imprensa apoiou, aplaudiu. A imprensa normalizou o Bolsonaro, fazia falsa equivalência entre o PT e o Bolsonaro, entre o Lula e o Bolsonaro. Precisou haver uma pandemia para esses democratas de pandemia começarem a criticar um presidente autocrata, um presidente candidato a ditador. Quando fazia falsa equivalência, ela normalizava o Bolsonaro, ela beneficiava o Bolsonaro. Por isso que a imprensa brasileira, que apoiou um golpe contra Dilma e normalizou o Bolsonaro, não tem autoridade moral para criticar o Lula e o PT. O Lula e o PT salvaram a democracia brasileira. O presidente Lula salvou o Brasil do fascismo. Havia uma ameaça ao país. Essa ameaça à democracia brasileira era feita pelo Bolsonaro. Tanto que na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu condenar o Bolsonaro a ficar inelegível por 8 anos, porque ele ameaçou a democracia brasileira. O PT e o Lula não. O PT e o Lula aceitaram um resultado mascarado, artificial ali, pelo Supremo Tribunal, que foi o golpe contra a Dilma. Lula errou quando falou da Venezuela? Errou sim. Lula não pode dizer que a democracia é um conceito relativo. A democracia hoje é um valor universal, é um direito humano. É o direito que o cidadão tem de participar das decisões do governo dele, de se ver representado no governo. E essa representação se faz por meio da democracia representativa, é o nome, já que não dá para ter democracia direta com 200 milhões de habitantes. E a democracia ela pode ser aperfeiçoada, né? Nenhum direito é absoluto. O direito à vida, por exemplo, às previsões legais para o aborto, à legítima defesa. É que a democracia ela é um direito humano. E depois das experiências totalitárias do século passado, né, do socialismo real, do nazismo, a gente entende que o sistema democrático é o melhor para o ser humano viver. E ele virou um valor universal. Então não cabe ao Lula dizer que a democracia é relativa. Isso pega mal e o PT não tem que ter compromisso com Venezuela, com Cuba e com Nicarágua. Esses países eles são ditaduras hoje. Estados têm relações com estados. Isso é uma coisa, se relacionar com a Venezuela enquanto Estado, o Brasil tem que se relacionar. É um vizinho importante com Cuba, com a Nicarágua, inclusive pressionar a favor da democracia nesses locais. Isso é importante e é fundamental que aconteça. Agora, a imprensa brasileira, hipócrita, né, ficar dando aula de democracia para o Lula e o PT, o Lula devia estar mais bem preparado para responder aquela pergunta. Ele não pode responder como respondeu. Tem que fazer uma clara condenação das ditaduras e lembrar as credenciais democráticas que ele tem. Acabou caindo ali numa armadilha, né? Foi dar entrevista num lugar conservador, não se preparou para a pergunta que fatalmente viria depois do encontro com o Maduro, acabou aí dando munição para esses democratas de pandemia aí, esses bolsonaristas de sapatênis, né? Ficarem agora, olha o Lula, aí olha só como é que o Lula é. O Lula não gosta de democracia. Bem, o Lula salvou a democracia brasileira. E o Lula precisa, já falei aqui, precisa calibrar melhor esse discurso dele. Não pode ficar dando tanta bandeira, né, atravessando a rua para escorregar em tanta casca de banana. Agora, a imprensa brasileira, por favor, vá comprar óleo de peroba. Haja hipocrisia.